Metrópole Entrevista. Vamos conversar com a promotora do Ministério Público da Bahia, doutora Rita Torinho. Boa tarde, doutora Rita. Quanto tempo, hein? Boa tarde, Chico. Bastante tempo. Tudo ótimo. Doutora Rita, como é que está essa situação ali do processo licitatório do prédio que a Setur está ali do Palácio Rio Branco? Veja só, existe um procedimento do Ministério Público que acompanhou esse caso desde 2018, referente a esse pedido, né, a essa manifestação de interesse na utilização por uma rede hoteleira daquele espaço ali do hotel. Só que foi publicado o edital de licitação no dia 20 de dezembro, certo? De 2021, próximo ao Natal, após alguns questionamentos realizados, inclusive com a área de meio ambiente do Ministério Público do Estado da Bahia. Há também questionamentos, Chico, lançado pelo Ministério Público Federal, também da área ambiental, e nós, do Patrimônio Público, nós temos também uma série de questionamentos com relação a essa utilização, né? Nós estamos falando aqui, para quem está nos ouvindo, do prédio, né, do Palácio Rio Branco, que foi a primeira sede do governo do Brasil, né, ocupado por Tomé de Souza, ou seja, é um prédio de um valor histórico, né? Um patrimônio tombado. E o que nos causa estranheza é porque o que é que acontece? Esse patrimônio, esse prédio, vai ser dado em concessão de uso para a empresa, né, que vencer, mas, além disso, foi desapropriada pelo Estado uma área contígua a esse palácio, no qual vai ser construída uma torre de hotel. Ou seja, o contrato é um contrato de 35 anos, não é? Nós estamos falando de um prazo bem longo. Pense que o metrô, que é um contrato de altíssimos investimentos, é um contrato de 25 anos. Esse é um contrato de 35 anos para a utilização do Palácio, só que o Estado não explica o que é que vai ocorrer depois desse prazo, ou se porventura esse contrato for rescindido por falta mesmo cometida pelo contratado, né? Porque o que é que acontece? Você vai ter um prédio, que é um prédio público, tombado de valor histórico, conjugado com uma torre de hotel, cuja essa torre desse prédio, não pertence ao Estado, pertence ao particular, porque nessa área vai ser construída numa área que vai ser privada desse particular. Então, assim, é interessante que a Procuradoria do Estado, ela simulasse o que é que vai acontecer depois desse período. Porque o que é que vai acontecer? Vai se eternizar aquele patrimônio histórico para a colocação desse hotel, né, eternamente. Outra coisa também que nós questionamos é o modelo escolhido, uma concessão de uso. Todos sabem que, pela própria lei de licitação do Estado da Bahia, quando você vai utilizar um bem público para fins urbanísticos, é uma concessão de direito real de uso. Aí você pergunta, qual a diferença? Ora, se eles fizessem uma concessão de direito real de uso, obrigatoriamente teria que ser ouvido a Assembleia Legislativa, porque precisaria de uma autorização legislativa. Eu acredito que uma utilização dessa natureza seria muito melhor, porque teríamos o quê? Uma legitimidade maior, né, com a possibilidade, pelo menos, da participação da Casa Legislativa, o que não é possível, apesar da previsão desse tipo de contrato para esse tipo de uso que está sendo realizado. Outra coisa também é esse prazo, como nós falamos do contrato, e quais os investimentos que vão ser feitos que justifica esse prazo. E outra coisa, Chico, que nós questionamos, é uma grande oportunidade de estar aqui para questionar, inclusive, a questão do Estado, é porque se fala que vai ser uma revitalização urbanística do local, né? Existe uma revitalização, essa promessa. Veja só, é bom que o Estado esteja atento para aquela área ali, próximo ali ao Pelourinho, onde se está também o Hotel Fera, o Hotel Fazano, porque nós temos um procedimento, Chico, instaurado no Ministério Público, não só pelos administradores dessas redes hoteleiras e de outras tantas, como também de donos de restaurantes, que falam da falta mesmo dessa revitalização daquela área, né, da situação de segurança que os turistas estão sujeitos na área do Pelourinho, com a baixa fiscalização por parte da Polícia Militar. Fala-se também da questão da própria Polícia Civil, Guarda Municipal. Então, nós temos um procedimento instaurado que trata dessa situação, que questiona mesmo essa revitalização da área. Então, qual a garantia que a utilização desse patrimônio histórico de tamanha importância para o nosso Estado vai auxiliar nessa revitalização econômica? Nós sabemos que sim, mas social, o que é que isso, em termos sociais,
realmente vai modificar, porque não houve essa alteração com a instalação do FERA, não houve com a instalação do FASANO, nem com diversos empreendimentos ali existentes. Então, a recomendação que foi encaminhada... Mas você não acha, doutora Rita, que quando um prédio, eu falo isso por outros exemplos que eu vejo na Europa, em outras partes do mundo, eu não estou nem questionando o processo em si, porque o processo é outra questão, mas que quando prédios desses são ressignificados, eles não passam a ter vida e com isso a sua conservação, às vezes, se dá melhor do que quando do poder público? Olha, veja só, a revitalização feita pela iniciativa privada, claro que, a depender do objetivo que ela está sendo utilizada, ela vai ter essa revitalização melhor. Por exemplo, nós temos ali no Palácio Rio Branco a chamada Sala dos Espelhos, né? Você já deve ter ouvido falar. Tem outros salões que terão acesso apenas às pessoas que frequentem o restaurante do hotel ou que estejam hóspedes do hotel. Ou seja, tem uma parte que vai ser aberta para visitação pública, como eles dizem, com o museu, mas algumas partes importantes não serão dadas em acesso. Se fala muito de programas de revitalização, como, por exemplo, ocorre em Portugal. Só que em Portugal, o que se verificou, pelo menos nos estudos preliminares que nós fizemos, é que os prédios que foram destinados para tais fins não são prédios com significância, né? O significativo histórico, desculpem, que tem o Palácio Rio Branco para o nosso Estado. Agora, veja só, Chico, o que nós fizemos de princípio não é dizer que isso não pode ser feito. Veja bem, o que nós pedimos nessa recomendação, e que parece que já há uma manifestação do Estado pelo não atendimento, é que se abra uma discussão maior dessas questões. Como eu estou falando para você, por exemplo, o que você está colocando é um prédio que vai ser alienado, que vai estar conjugado com bem, que vai ser somente dado em utilização. É importante que a população saiba, sim, e após esse prazo desse contrato, como é que eu vou fazer com esse prédio que é privado, conjugado no bem público? Ora, a utilização pelo prédio do Rio Branco, o valor mensal é um valor de 25 milhões, alguma coisa, pelo prazo, mas o valor mensal, pela utilização do palácio, é de 11 mil, alguma coisa, reais. É esse mesmo valor que tem que ser pago. Então, eu quero mostrar que tem outras questões. Nós não estamos aqui dizendo, o Ministério Público, o estadual, nem o federal, está afirmando que não pode ser dada essa utilidade. Se está se questionando, são esses pontos que aqui nós colocamos e que nós gostaríamos que fossem esclarecidos. É importante que haja esse esclarecimento. É importante não para o Ministério Público, mas para a sociedade como um todo. Doutora Rita, aproveitando aqui que a gente está no ar com você, chegou aqui uma resposta do governo do Estado, eu vou ler. O governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, Setur, lançou a licitação que cumpriu as regras de publicação em jornal de grande circulação e no site da Setur, com o objetivo de dar início ao processo de concessão onerosa de uso do Palácio Rio Branco e alienação da área contígua ao imóvel, declarada de utilidade pública pelo decreto estadual. No Palácio Rio Branco está o Memorial dos Governadores Republicanos da Bahia, que após a realização das obras será reaberto à visitação pública com manutenção de suas atividades sob gestão e operacionalização do Estado da Bahia através da Fundação Pedro Calmon. Ainda diz que o valor referencial da licitação é de 26 milhões e algumas, mais um pouco, 26 milhões e 500 e pouco, sendo 25 milhões referentes à concessão do Palácio Rio Branco e 988 mil para o terreno localizado na área anexa ao imóvel. Que o projeto foi previamente submetido à aprovação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que deu parecer favorável. O modelo de concessão vincula o uso de imóvel à prestação de serviços hoteleiros e afins, seguindo exemplos europeus bem-sucedidos, nos quais se obtém a recuperação e a conservação do prédio público a partir de recursos privados, assegurando a proteção do patrimônio histórico-cultural. A finalidade econômica da concessão é baseada em estudos e mostra a adequação ao potencial do imóvel, dada a sua localização. Esse aspecto também fomentará a revitalização do Centro Histórico de Salvador com incentivo ao turismo. Todo o processo obedece aos preceitos de legalidade, moralidade, transparência e publicidade, inclusive com a disponibilização das peças técnicas do projeto e da licitação no site da Setur. A documentação foi toda entregue desde o ano passado ao Ministério Público Estadual. O IPHAN e o IPAC foram consultados durante todo o processo e, como previsto no edital, deverão analisar e autorizar não apenas as obras, mas o cumprimento do disposto sob a constante manutenção do Palácio Rio Branco, diz o governo do Estado. Certo. Com relação
relação a essa resposta do governo, o que nós temos a dizer é o seguinte: a transparência que ele fala, nós contestamos porque, depois da instauração desse processo licitatório, inclusive, foi quando o Ministério Público pediu até que fosse apresentada essa questão desses cálculos, e nós realmente não recebemos. O valor de 25 milhões, repito, é o valor durante todo esse período de 35 anos, certo? Que fica 11 mil alguma coisa. A revitalização, claro que a rede hoteleira explorando, ela vai ser revitalizada. Isso é óbvio. Agora a questão é, como é que vai ficar isso? Repito, depois, isso vai ser sempre dado, vai ser sempre um hotel ali, é isso que nós queremos, é o melhor para a cidade. Veja só, tem questões que efetivamente têm que ser respondidas. Vai ter o memorial lá que vai ser. Mas eu estou falando, a sala de espelhos, ela vai ser aberta ao público. Nós questionamos isso na última reunião, com técnicos, inclusive, do Ministério Público, que tiveram acesso ao processo, e a resposta é que não vai ser. Agora, veja só, Chico, eu repito, o que nós pedimos nesse procedimento inicial e o que nós estamos ponderando ainda é apenas que haja, que sejam respondidas essas questões do Ministério Público, que eu acho que são importantes. É importante para toda a coletividade, é importante para a manutenção da transparência do processo. Não se está dizendo nesse momento, e falamos isso em reunião, que esse projeto não pode ser levado adiante. Sim, agora é necessário que esses esclarecimentos sejam dados. Nós estamos falando, repito, de um prédio que tem um alto valor histórico para o estado da Bahia. Nós estamos falando da primeira casa de governo, né? Onde esteve Tomé de Souza. Assim. Eu quero saber se em Portugal nós temos um prédio desse valor histórico, dessa magnitude, explorada pela iniciativa privada. Não estou, repito, dizendo que isso não pode acontecer, mas tem questões que tem que ser observadas. Por exemplo, esse valor de 11 mil mensais que vai ser pago pela utilização do Palácio, nos parece um valor diminuto, mas pode ser que os estudos técnicos, como ele fala, econômico, tenha e que comprovem isso. Nós não tivemos, repito, acesso a uma série de documentos que nós achamos importantes. O pedido nosso, repito, não foi no sentido de dizer que não faça, que extinga essa licitação. Não é isso, mesmo porque o Estado, ele representa, né, ele tem uma representatividade, o governo do Estado, né, ele tem uma legitimidade popular na tomada de decisões e que todos nós, enquanto cidadãos, temos que respeitar. Mas o que eu entendo é que deve existir a transparência, que é um princípio, né, que está na nossa Constituição, e nós entendemos que há ainda respostas que não foram dadas. Repito, pode ser, como o próprio governo diz, que esteja realmente, que não tenha problema nenhum, que ele consiga demonstrar como tudo isso vai correr, vai fluir. Por exemplo, se essa rede hoteleira que assumir, ela descumprir por qualquer coisa o contrato, descaracterizar o prédio, por exemplo, vai ser feita a rescisão desse contrato. Sim, e o que é que vai acontecer com esse prédio que está conjugado e que é de propriedade desse particular, conjugado com esse prédio do Palácio? Então, são questões que cabem serem respondidas nesse momento. Foi uma licitação, o Ministério Público vinha acompanhando com relação à documentação antes da licitação. Nós não tínhamos conhecimento que a licitação sairia no dia 18 de... A licitação foi no dia 18 de dezembro de 2021, inclusive quando nós estávamos já com os serviços judiciais suspensos, né? Mas, mesmo assim, nós encaminhamos, houve a manifestação, inclusive, da parte do meio ambiente, do Ministério Público, e eu repito, doutora, o que nós estamos buscando nesse momento só é efetivamente a transparência, e pode ser que tudo isso que o governo tenha dito, de que está tudo correto, que está tudo certo, tudo ótimo, realmente seja constatado e que realmente vai ficar mais legitimado ainda o projeto dele, que a gente vai dizer, não, olha, realmente foi analisado, tudo que ele está dizendo está tudo correto, o governo tem razão e deve ser construído mesmo ali e que a licitação não tem nenhum problema. Doutora, André falando aqui agora, esse assunto a gente tem acompanhado até com muito afinco aqui na metrópole. Vou até pedir para a Jefferson colocar. A gente foi uma das capas do nosso jornal, quem vê no YouTube vê ali, uma capa, o lobby do hotel, a gente mostrando. Infelizmente foi no mesmo dia da morte de Letieres Leite. Então a gente tem acompanhado muito essa história e todo esse desdobramento que vem desde 2019. Se fala muito nos bastidores de um grupo português que está muito inclinado a realizar essa compra e muito interessado nesse palácio. Mas minha pergunta, efetivamente, é sobre essa área contínua, né, que você falou. E está no projeto, inclusive, já teve a licitação para desapropriar.
a fachada eles não podem mexer porque é tombado, então estaria preservado. Mas essa área atrás, que eles inclusive querem expandir para ser mais leitos, né, de hotel, mais quartos, enfim. Eles poderiam, por exemplo, erguer uma torre ali, poderiam modificar o cenário. O que é que está previsto no edital que poderia mudar a estética ali do centro histórico e que vocês têm essa preocupação de que não descaracterize ali o período colonial, todo esse desenho desse prédio? Eu não gostaria, viu, André, até nem de falar sobre as questões ligadas ao IFAM, porque isso é uma questão que está com o Ministério Federal e está sendo discutida. O que nós sabemos, eu sou professor de Direito Administrativo, e um princípio básico é que todo prédio tombado, sujeito a tombamento, mesmo que o tombamento chamado provisório, ele tem a chamada de limitações de prédios de vizinhança, ou seja, você não pode ter nenhum tipo de intervenção que efetivamente prejudique qualquer tipo de visão naquele bem que é o bem tombado. Me parece, e pelo que a gente viu a princípio, que há a previsão, sim, de construção de quartos de hotéis atrás, conjugados com essa parte do palácio, e isso que não está muito claro, e me parece também, pela análise do setor competente aqui do Ministério Público, setor técnico, desculpe, não foi nós, enquanto promotora que fez, que há também previsão de construção de torres ali naquele espaço, e que houve, parece, a manifestação do IFAM dizendo que, efetivamente, não, me parece que não teria nenhum tipo de parecer favorável. Agora, doutora, problema. Mesmo essa área de extensão que a senhora citou, por exemplo, né? Vamos dizer que não seja uma torre, não vai ser algo que vai descaracterizar ali o período colonial de que ele foi desenhado, 1549. Mas, por exemplo, esses quartos anexos, né? Essa extensão do prédio, isso também não descaracterizaria o desenho, o espaço? Veja só, se eu estivesse dando aula de direito administrativo para os meus alunos, provavelmente eu falaria isso, dizendo que não se poderia fazer esse tipo de intervenção de razão do bem tombado pela caracterização. Nós temos exemplos aqui, não sei se vocês recordam, mas teve um prédio no Corredor da Vitória, que foi uma discussão toda, que se construiu um prédio, né, atrás de uma casa, e que essa casa foi muito discutida se ela ia ser tombada ou não, e ela acabou não tendo nenhum tipo de processo de tombamento, nada. Foi o Museu Costa Pinto? Não, o Costa Pinto tem aquele outro, Cardeais, né? Aquela casa dos Cardeais. Lembre-se que a Wildberg, vocês lembram que a mansão Wildberg que tem ali, que ela teve um tempo que não podia ser feito nada, porque a igreja da Vitória estava sujeita a um tombamento provisório, vocês lembram disso? Lembro, enquanto tinha um tombamento provisório, não podia fazer nada. Vocês se recordam disso? Veja só, não está nem acoplado à igreja da Vitória. Mas pelo fato de você ter ali a mansão, aquela torre, próximo de um edifício que estava sujeito a um processo de tombamento provisório, não foi liberado. Só foi liberado depois que esse processo de tombamento provisório ele foi cancelado, ele foi extinto. Então, assim, essa situação que eu falo não é uma situação feita ao Ministério Público Estadual. Por isso que nós nem entramos nessa questão aí, no que diz respeito ao IFAM, que é uma situação que está em tramitação, sim, no Ministério Público Federal, essas outras questões. Doutora Rita, eu quero primeiro lhe agradecer. Eu tenho a opinião de que é bom só porque eu fico com medo, de fato, dos prédios e acontecerem, como a gente já viu, caindo casarões históricos ou se perdendo, e acho que nisso, às vezes, a iniciativa privada ajuda e contribui para quando falta o poder público, mas concordo que tem que ser feito pelas vias legais e com as garantias, e que o seu trabalho precisa ser bem feito mesmo, para poder a gente ter a garantia de que a Sala dos Espelhos e todo o material histórico e esse acervo vai ser preservado, como você já ressaltou aqui. Agora... eu acho... Diga. Não, diga, não, depois eu vou fazer a nossa preocupação é exatamente essa, entendeu, Chico? É que realmente claro, se tem essa transparência, entendeu? Isso é importante. Ninguém está dizendo que esse projeto é um projeto ideal. Não é isso que está se argumentando nesse momento. Não, como é que vai ser feito, né? Para ser feito das formas corretas e preservando o que tem que ser preservado, dando acesso ao público. Eu acho que nisso você tem toda a razão, mas eu torço aqui para que dê certo, para poder a gente ter mais um prédio histórico bem conservado e com o cuidado e a manutenção que ele merece. E que realmente haja o cumprimento de processo, claro, da promessa de revitalização da área, que isso é importante. Repito, existe uma queixa muito grande, inclusive das próprias redes hoteleiras que ali estão, e da questão mesmo do Pelourinho, né, da situação de vulnerabilidade que os turistas hoje estão submetidos ali naquela região do Pelourinho.
Doutora Rita, ontem, só para poder descontrair e terminar nossa entrevista, que já está quase na hora da Ave Maria, ontem eu entrevistei o doutor Hugo Soares, que é um virologista. E eu perguntei para ele sobre Big Brother. Ele disse cobras e lagartos. Por aí, a senhora assiste, acha horroroso, como é? Olha, na verdade, minha filha ama Big Brother, assina, assiste, não perde, fica naquelas festas até não sei que horas, mas enfim, eu confesso a vocês que em tempos passados até tinha uma certa paciência, mas hoje realmente perdeu. Não sei, eu acho que não sei, eu acho que as pessoas estão com um diálogo muito repetitivo, né? As ideias elas se tornaram muito repetitivas e acaba que a gente perde um pouco o interesse, mas assim, eu acho que talvez a dinâmica também do programa tenha passado, né? Enfim, mas eu, Chico, quero dizer que apesar de não acompanhar assim com frequência, tenho realmente lá em casa pessoas que minha filha mesmo adora. Que bom, é bom saber. Muito obrigado, doutora Rita. Um abraço e continue aí. Um abraço. Fazendo o trabalho um grande prazer aí estar com vocês. Boa noite aí, tudo de bom. Bom 2022 aí.